Seja bem-vindo ao canal Lava Rápido na Prática e hoje nós vamos te ensinar a vender qualquer serviço dentro do seu Lava Jato. Seja bem-vindo novamente. Então hoje nós vamos falar sobre vendas no seu Lava Jato, vendas de serviço no seu Lava Jato. Então se você ainda oferece apenas o serviço de lavagem, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então, antes de tudo, eu queria também te pedir que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse um like, comentasse. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre técnica de venda de serviços no Lava Jato. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é o que eu faço aqui dia a dia aqui no meu Lava Jato, beleza? Então, antes de tudo, antes de a gente oferecer qualquer serviço, a gente precisa ter o primeiro passo, conhecimento. Você não tem como vender nada para ninguém, seja produto, seja serviço, você não tem como vender nada para ninguém se você não tiver pelo menos o conhecimento daquilo que você está oferecendo para o seu cliente, não é isso? Então, o primeiro passo, você precisa ter conhecimento, você tem que buscar conhecimento de quais são os benefícios que aquele serviço vai trazer para o seu cliente, quanto tempo leva para poder o seu cliente, para você entregar esse serviço para o seu cliente, certo? Outra coisa você precisa ter estrutura, você precisa ter produtos e equipamentos para você oferecer a melhor experiência para o seu cliente, para dali ele conseguir indicar você para outros clientes, beleza? Então vamos lá, conhecimento, estrutura, e você precisa também desenvolver um olhar técnico. Júnior, o que seria esse olhar técnico? Olhar técnico é quando o carro chega para você lavar, no momento da aspiração você já está observando se o banco do carro do seu cliente precisa passar por um processo de higienização, se os plásticos estão sujos. Então, se o cinto de segurança, se o teto dele, se o carro, o interior do carro dele está precisando passar por um processo de higienização, você já consegue oferecer esse serviço com esse olhar técnico. Você não chega apenas para executar o serviço que você foi contratado, assim, apenas para lavar. Então você precisa também entender as necessidades de cada carro que chega aí no seu Lava Jato. Então, toda vez que chega um carro aqui, eu já observo se o farol dele precisa polir, se o carro dele precisa de polimento, se o carro dele precisa de ceramento, se os bancos do carro dele precisam ser lavados, se o motor do carro dele precisa ser lavado. Então, assim, existem várias coisas que a gente consegue, vários serviços que a gente consegue agregar em cima de uma lavagem, entendeu? Então, assim, a técnica que nós usamos aqui dia após dia, quando chega para o cliente, antes de tudo, a gente já passou ali aquele processo da lavagem, a gente vai olhando as necessidades e você vai mostrando para o cliente a necessidade. Não é você vender um serviço que o carro do cliente não precisa, é você entender que aquilo é uma necessidade e você mostrar para ele. Vamos usar um exemplo aqui. Você está aspirando o carro do cliente, você notou que os bancos tá sujo, tá cheio de mancha, tá sujo. Então, você não vai vender apenas para poder deixar aquele banco esteticamente bonito. Você vai mostrar para o cliente que ali o contato da gordura, da gordura do corpo, aquela sujeira incrustada no carro, no banco do carro do cliente, aquilo ali vai enfraquecer as tramas do tecido e, consequentemente, vai começar a gerar um desgaste a ponto do banco começar a rasgar. Então, é uma necessidade. Então, você não está mostrando apenas a parte da estética. Então, de bônus, o cliente ele vai entender que o banco dele vai estar esteticamente bonito e vai estar também cheiroso. Então, livre de ácaros, vírus, bactérias e tudo isso aí, os produtos que a gente utiliza para fazer a higienização dos bancos também traz esse benefício. Entendeu? Então, você vai mostrar a necessidade da saúde, a necessidade da preservação dos itens do carro do seu cliente. Entendeu? Então, isso é um dos exemplos que a gente está trazendo aqui para você entender o que é necessidade e o que não é necessidade. Beleza? Então, jamais venda algo para o seu cliente que não seja necessidade. Jogue limpo com o seu cliente que você vai ganhar muito. Então, a técnica que a gente utiliza aqui é essa, a gente mostrar para o cliente e fazer ele entender a necessidade. O carro chegou aqui e está sem proteção. A gente sabe que um carro sem proteção, sem uma cera, sem um selante,
os danos da pintura, às vezes, se tornam até irreversíveis. A gente consegue, às vezes, corrigir um erro com polimento, mas infelizmente, alguns erros a gente consegue só corrigir com repintura. Então, é melhor mostrar para ele que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, sempre partindo desse princípio. Beleza? Então a técnica que a gente utiliza é exatamente essa: a gente mostrar para o cliente a necessidade do carro dele. Beleza? Então nem sempre nós vamos converter esse conhecimento para o cliente em venda imediata, mas aí o cara, na próxima visita dele, ele já diz: poxa, hoje acho que vai dar para poder lavar os bancos. Então você já vai ganhar o dinheiro da lavagem e você também vai ter um serviço de lavagem de bancos. Então você já consegue aumentar o seu ticket de lavagem. Então o cara foi lavar: poxa, lembrei que ele falou que uma cera é importante passar no carro depois da lavagem, vai preservar meu carro, vai deixar meu carro brilhando, vai deixar meu carro protegido. Então na próxima vez ele já está indo com esse conhecimento e você vai conseguir vender esse serviço. Então entenda, não é empurrar o serviço para o cliente, é você mostrar a necessidade, sempre mostrando a necessidade, nunca empurrando, nunca colocando medo no cliente, que se ele não fizer, não. Meu amigo, na próxima oportunidade, vamos tentar ver se a gente consegue lavar esses bancos, uma próxima oportunidade, vamos fazer uma cera, passar uma cera nele, aí você mostrando para ele que há uma necessidade, mas não há uma urgência, fica leve, você fica mais leve para poder você vender esse serviço, beleza? Então é isso aí, se inscreve no nosso canal, deixa um like, comenta se você gostou, comenta da onde é que você está assistindo esse vídeo, beleza? Então, tamo junto, até a próxima.